Quando Jesus manda os discípulos venderem capas e comprarem espadas, espada era uma arma da época. Ele estava de fato falando de forma literal ou de forma alegórica? Tem algum problema de algum cristão que não seja militar pegarem armas para se defender, para defender os seus? Será que tem algum problema? Se armas matam e nós temos um mandamento explícito dizendo não matarás, como unimos esta aparente contradição? O que fazemos? Como unir uma defesa armada de um cidadão, onde ele defende sua própria vida, a vida de terceiros, com o mandamento de não retribuir o mal com o mal, com o mandamento de amar o próximo? Como juntamos essas coisas? Porque, a princípio, parecem coisas separadas, quase que irreconciliáveis, heterogêneas. Será? Vou mostrar para vocês que, de fato, não é um texto difícil de entender, não é um assunto polêmico, como muitos dizem. Eu acredito que a Bíblia está bem explícita em relação a este assunto, mas vamos lá. Lucas, capítulo 22, versículo 35 até o 38. Lembrando, estamos apenas dando continuidade aí, né, aos nossos sermões no Evangelho de Lucas. Hoje é o 116º sermão. Acompanhe comigo, por favor. Lucas 22, versículo 35. E perguntou-lhes: quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem, sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes então: mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: é o bastante. E aí, tá bom, olha para cá, por favor. Ficar chamando pai agora, filho? Não dá, né? Aprendeu agora, pá, agora fica o dia inteiro chamando. Concentra aqui. Sei que ele é mais bonitinho que eu, se quer olhar ali, né? Olha pro pai que é mais feio aqui, por favor. No sermão de hoje, eu vou começar falando a parte ruim. Eu vou discordar de muitos que são referência para mim. Eu vou discordar de Hernandes Dias Lopes. Eu vou discordar de William Hendrickson. Eu vou discordar de Moody. E eu vou discordar de Calvino. Que coisa, hein? Que calvinista é esse? Talvez o único desses grandes aí conhecidos aqui de vocês que estejam um pouco mais alinhado com a interpretação que eu tenho desse texto é Augusto Nicodemos. E mais ou menos ainda, viu? Significa que eles ou eu somos hereges por conta disso? Claro que não. Vou deixar bem claro. Por quê? Ainda que eu dê para você a interpretação teológica que eu e alguns temos a respeito desse texto, e outros deem interpretação diferente, isso não nos faz hereges, mas o que é fato, né? Um vai estar errado teologicamente. Claro que vai. Só que tem uma grande diferença entre erro teológico e heresia. Erro teológico é quando se interpreta a Escritura errado naquilo que não tange a salvação. Assuntos que não são centrais na Escritura, como, por exemplo, batismo. O batismo ele deve ser por aspersão ou por imersão? E aí? Você vê base bíblica ali quase que para os dois. Tem horas que parece que é por imersão, como Jesus no Jordão, outras horas parece que é por aspersão, só a cabeça. E o que a gente faz numa situação dessa? Ainda que um esteja certo ou esteja errado, né, a base para os dois, heresia é diferente. Heresia é aquilo que afeta a doutrina central do cristianismo. Como, por exemplo, aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo. Com esses, a Escritura diz: não sentem, não conversem, não comam, não deem papo. Aqueles que negam a Trindade, aqueles que acrescentam algo à salvação, como, por exemplo, para ser salvo você precisa crer em Jesus Cristo, mas se não guardar o sábado, é difícil, hein? Ou se não fizer determinada coisa. Quando você ouve Jesus mais alguma coisa, cuidado. Cuidado. Mas então, eu vou explicar aqui, você vai ver. Eu não acho difícil essa interpretação, não acho. Na verdade, eu acho bem simples e nada polêmico. Eu quero passar apenas 3 princípios aqui. Põe o primeiro. Ali, por favor. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, proteção divina e prudência. Veja no versículo 35, Jesus começa dizendo assim:
E perguntou-lhes: quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: nada. Ou seja, esta é a segunda vez que Jesus estava mandando este povo. A primeira vez, Jesus disse: não precisa levar nada. Não precisa levar nada, que vocês vão ser supridos. E qual é o contexto aqui, né, das últimas pregações? Os irmãos devem se lembrar. Jesus Cristo, ele está chegando ao final de sua presença física na terra. Está prestes a morrer. Então, o que ele está dizendo, basicamente, para os discípulos ali é o seguinte: olha, de agora em diante as coisas vão ser diferentes. Até então, eu estava aqui o tempo todo, fisicamente, para aconselhar vocês, para proteger vocês, para direcionar vocês. Só que essas pessoas vão me matar. E matando o líder, vocês vão virar alvo. Os canhões dos fariseus, dos escribas, vão ser voltados todos para vocês. Então, vocês precisam, a partir de agora, ter coragem em um grau que vocês nunca tiveram. Coragem é o que vocês vão precisar. Um dos grandes aprendizados, pelo menos que eu vejo nessa passagem, é que, sem sombra de dúvida, Jesus nos ordena a sermos diligentes, no sentido de fazer provisões, no sentido de não sermos alucinados ao ponto de dizer assim: é Deus quem cuida de mim, eu não preciso fazer nada. Quem disse? Deus cuida? Claro que cuida. Mas é necessário que sejamos diligentes. Igual ele diz aqui, olha, prepara aí bolsa, capa, olha, até compra uma espada. Eu vou explicar mais à frente aqui. Então tem até aquele adágio popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É mais ou menos por aí. Nós não podemos separar essas coisas. Nós cremos que se clamarmos a Deus por emprego, Deus vai abrir uma porta? Óbvio que cremos. Só que se você se qualificar, fazendo curso técnico, uma faculdade, for dedicado naquilo que você faz, é bem provável que a porta seja melhor. Não podemos separar essas coisas. Acreditamos que Deus vai prover aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades? Sim. Só que é necessário que você acorde cedo, trabalhe duro, durma tarde e gaste menos que você ganha, senão você nunca vai prosperar. Então não tem essa história, não, Deus vai me abençoar, eu não preciso fazer nada. É um absurdo, absurdo mesmo. Olha, Deus guarda a nossa casa, amém? Você acredita nisso? Quantos aqui saíram de casa e não trancaram a porta, só para saber, né? Todo mundo trancou, né? Incrédulo. Não acredita que Deus vai guardar, não é? Você faz, dependendo do bairro, né? Tranca em cima, tranca embaixo, cadeado no portão. É assim. Deus, ele nos guarda, mas eu e você devemos ser precavidos. É tão certo que J.C. Ryle, quando ele vai comentar a respeito desse texto aqui de Lucas, olha o que ele vai dizer. Até que o Senhor retorne, os crentes precisam utilizar com diligência todas as faculdades que Deus lhes outorgou. Eles não devem esperar que milagres aconteçam a fim de que sejam livrados de problemas. Não podem esperar que inimigos sejam vencidos e dificuldades superadas se não lutarem e não se esforçarem. Porém, esperar que o sucesso resulte da nossa própria bolsa ou espada é orgulho e justiça própria. Ou seja, devemos lutar, batalhar, fazer o nosso melhor e quando vermos Deus nos abençoando, prosperando, cuidando de nós, não acharmos que é por conta da nossa espada ou da nossa bolsa. Por quê? Isso é orgulho, é presunção. Daí você já liga com o domingo passado. Lembra, Pedro? Senhor, todos podem te negar, menos eu. Arrogância, orgulho, autossuficiência igual a queda. E queda, muitas vezes, de forma vergonhosa. Portanto, não sejamos presunçosos como Pedro. Mas eu sei que, de fato, a polêmica aqui do texto, para muitos, recai, é claro, sobre a ordem de Jesus em venda a capa, venda o manto e compre 2 espadas. Primeiro, o que eu não acredito, eu gosto de falar assim, né? Aquilo que eu não concordo. Eu não acredito que as armas aqui eram para os discípulos se identificarem como malfeitores, como marginais, como transgressores. Esta é uma das interpretações. De que, por que Jesus Cristo manda os discípulos comprar espada? Porque aí eles seriam vistos como pessoas transgressoras da lei, como homens maus. É basicamente este o pensamento de Calvino. Então você vê, até a igreja calvinista como a nossa, discorda de Calvino. E eu acredito que eu estou certo, ele está errado. Mas pode ser o contrário.
Mas então não tem problema. Jesus Cristo ele foi contado entre os transgressores na cruz, quando ele estava entre os ladrões. E, além do mais, não tem lógica, né? Venda a capa e compre a espada. Você conhece algum transgressor? Alguém que anda à margem da lei, que compra uma arma legalizada? É basicamente, se fosse hoje, talvez Jesus Cristo estaria falando assim, olha, vão lá, a fábrica da Taurus, da Imbel, comprem uma arma, registrem na Polícia Federal, sejam CACs, façam o curso lá no clube de tiro. Não, transgressor da lei não faz essas coisas. Simplesmente compra lá com a numeração raspada e por aí vai. Além do mais, nós não temos elementos satisfatórios para dizer que o fato de um judeu portar uma espada o classificaria como um malfeitor. Não é, olha, na nossa igreja, graças a Deus, tem uns armados aí no meio, não vou contar para vocês quem é, né? Mas isso não faz as pessoas transgressores da lei. Pelo contrário, são pessoas honestas, de boa índole, sem antecedentes criminais, que por conta disso conseguiram tirar seu porte de arma. Então, por conta disso, quando eu acredito desta forma, o uso da espada, eu acredito também que não era para implementar o reino de Deus de uma forma forçada. Por que eu digo forçada? Porque toda a escritura nós vemos, não pela força, não pelo poder. Você acha que era para Jesus, olha, agora vocês vão ser crente na marra. Claro que não. Mas o catolicismo, durante muito tempo, entendeu isso errado. O Papa Bonifácio VIII, ele assinou a bula Unam Sanctum. E ali ele dizia basicamente que a igreja tinha o direito de ter o poder sobre as coisas naturais e sobre as coisas espirituais. Ou seja, que a igreja devia controlar o poder espiritual da oração, mas também devia controlar o poder da espada, das armas, e governar. E é claro que nós acreditamos que isso não é verdade. Então, com raríssimas exceções, a maioria dos comentaristas vão dizer que espada aqui era algo figurado, alegórico. Talvez você já deva ter ouvido essa interpretação, e eu vou mostrar para você o porquê eu discordo dela. Talvez dos comentários que eu estive lendo essa semana, quem mais ou menos fica em cima do muro, né? Nem que acredita tanto assim, não. A Bíblia de Estudo de Genebra, que é basicamente a Bíblia ali dos presbiterianos, ela vai dizer que espada provavelmente tinha de ser tomada de forma literal. E ainda usa essa palavra, provavelmente. Eles também não dão certeza. Quando Jesus fala basta, né? Basta! Eles dizem assim, os discípulos entenderam em sentido literal, mas a resposta de Jesus pode indicar, olha, basta dessa conversa. Né? Vamos parar de conversar sobre isso. Mas, de fato, o que a Bíblia diz a respeito desse tema aqui? Eu sei que, infelizmente, muitos pensamentos cristãos, de crentes, com base em alguns assuntos como esse daqui, que para alguns é espinhoso, muitos têm o entendimento não com base naquilo que a Escritura diz, mas com base naquilo que ouviu a vida inteira. Com base naquilo que ele assimilou da televisão, com base com aquilo que ele assimilou do progressismo, que ele nem sabe está na mente dele. O marxismo cultural que está por todo lugar. Eu, pelo menos, durante anos da minha vida, a associação que eu fazia era essa. Não matarás. Armas matam? Ou, como pode um cristão ter arma? É ilógico. Não tem como juntar essas coisas. Em relação a esse assunto aqui, como eu falei, eu fui enganado durante muito tempo. Mas eu vou mostrar para vocês que ele não é difícil, é bem fácil de entender. Então, um segundo. Põe ele, por favor. Segundo princípio, a Bíblia não proíbe autodefesa. Põe o texto de Êxodo, por favor, Camille. Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas se o sol já estiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar seu sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por o seu roubo. Mas veja principalmente a primeira parte. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar seu sangue. Aqui é de onde muitas democracias tiram o princípio da legítima defesa. O cara está pulando o seu muro. E aqui a interpretação básica, né? De noite, de dia, a diferença é basicamente a seguinte. De noite, o cara está pulando e está com volume na cintura, você não tem como identificar, olha, será que é uma arma de brinquedo? Um simulacro? Deixa eu perguntar. Eu vi uma vez um cara que foi assaltado, sabe com o quê? Com o dedo. Que vergonha, né? Você imagina. O cara chegou com o dedo encostando nele.
Mão para trás. O cara largou tudo, celular, carteira. Eu falei, gente, que vergonha. O cara roubou você com o dedo, cara. Mas se é à noite, não tem como identificar. Vai pagar para ver? Isso não é. É basicamente esse sentido aqui. Veja, sempre que a sua vida estiver em risco, diante de Deus, você não vai ser punido por conta de matar alguém. Não. Se você está defendendo a si próprio ou a terceiros, está agindo em legítima defesa, e você matar alguém, o que a Bíblia diz é que nós não seremos punidos, até na nossa lei. Você sabe a diferença de homicídio culposo e doloso. Por mais que pareça contraditório, né? Mas o culposo é quando você não tem culpa. E o doloso é quando há intenção de matar. Por exemplo, você estava dirigindo e do nada surgiu uma pessoa e entrou na rua. Matou? É homicídio. Culposo, porque você não tinha intenção. Não tinha intenção. E o doloso é quando você quer fazer algo, né? Pessoas que bebem e dirigem. Se cometem algum tipo de crime ali no trânsito, é dolo, porque ela sabia dos riscos. Mas até na lei, se você mata em legítima defesa, dificilmente você vai ser punido. Via de regra, não é. Agora, a diferença é basicamente o seguinte, eu não estou dizendo que você está andando aqui no centro da cidade, ou cidade grande, passa lá um eleitor do Lula, perdão, passa um marginal lá e toma o seu celular. E sai correndo. Você está armado. Você vai dar 3 tiros na nuca do cara? Não vai, né? Deixa ele tomar cervejinha com o celular. Fazer o quê? Paciência. A vida daquele bandido ainda vale mais que do seu celular. Fica com prejuízo. Trabalha duro de novo. Compra outro. E fica esperto da próxima, claro, né? Então, Êxodo 22, ele é uma passagem que condensa um princípio. Condensa um princípio. É por isso que, lembra? Olho por olho, dente por dente. Primeiro, que você não vê, de fato, nenhum lugar na Escritura onde uma pessoa perdeu o olho, foi e furou o olho da outra. Ali é um princípio de proporcionalidade. Ele atentou contra a sua vida, iria matá-lo? Mate-o. Ele roubou um bem material? Não. Deixe-o levar. É preferível tomar o prejuízo. Não há nenhum relato na Bíblia, né, ou na história judaica de algo parecido com isso. É por esse motivo que em Israel havia pena de morte. E quando algumas pessoas dizem, pastor, que absurdo, você é a favor da pena de morte. A Bíblia era, gente. Porque algumas pessoas são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Além do mais, a partir do momento que é decretada lá a pena capital, a morte, ela vai ter uns 15 dias para se arrepender ainda, gente. Ela vai ficar cegada. Dá tempo se não se arrepender, o problema é dela. Lembra? Jesus, ele perdoou o bandido lá na cruz. Perdoou, claro que perdoou. O bandido foi para o céu. Mas Jesus livrou ele da punição terrena? Não. Perdoou, foi para o céu, mas ele pagou o que ele devia aqui na terra. Foi morto. A Bíblia é ampla em falar a respeito deste assunto e também em falar a respeito de civis armados. É por isso que eu não vejo polêmica neste assunto. Basta você ler a Escritura, você vai ver que, ora, não é um assunto onde, será que, dúvida. Não. Dá para entender de forma bem explícita. Primeiro exemplo, lembra? A Bíblia fala sobre Esther. Qual que era o contexto ali de Esther? Amã, ele tinha um ódio mortal de Mordecai. E então, ele vai e influencia o rei para baixar um decreto, para que através desse decreto todos os judeus fossem mortos. E então diz a Escritura que Esther, com sua beleza, entra em cena. E o que ela faz? Ela ora, ela jejua, ela pede para falar com o rei ouve ela, então ela conta o ponto de vista dela, e Deus ouve o clamor dela e de seu povo, e sabe como que Deus defende o povo? Deus não defende o povo mandando anjo, com a espada desembainhada, aleluia. Não. Olha a forma que Deus defende o povo. Esther, capítulo 8, versículo 11. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar.
Como que Deus salvou o povo? Dando a eles o direito de se armarem, se defenderem, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província, até o governo. Se vier atentar contra a vida de vocês, defendam-se. Aqui você já consegue ver, né? A diferença básica de um estadista que libera o porte de arma e do outro que retém, suprime o porte de arma. Normalmente, aqueles que não querem que você ande armado são algozes, são ditadores. Eles querem o controle social. É basicamente isso daí. O povo se defendeu, não foi a polícia que os defendeu. Não foi o exército que os defendeu. Deus livrou o povo, deixando o povo se armar, deixando o próprio povo se defender. Outro exemplo que nós vemos é o exemplo dos filisteus. Via de regra, você vê assim, Deus, quando ele quer abençoar o povo, em toda a história do Antigo Testamento, Deus, ele vê Israel ali pecando, e então quando o povo está obediente, Deus permite que o povo ande armado para se defender. É o que aconteceu no caso de Esther. Todavia, quando Deus queria exercer juízo sobre o povo, sabe o que Deus fazia? Tirava as armas. Deixava o povo sem arma. Era uma forma de Deus exercer juízo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Uma nação desarmada é uma nação debaixo da ira de Deus. E é de fato. No Antigo Testamento é assim que funciona. Toda vez que o povo não possuía armas para se defender, significava que eles estavam debaixo da ira de Deus, em pecado, e precisavam se arrepender. Diversas vezes Deus disse assim, olha, se vocês pecarem, eu vou fazer com que vocês sejam entregues às nações inimigas. E o povo pecava. Sabe o que Deus fazia? Deus arrancava a arma do povo e fazia com que o inimigo viesse. Quer um exemplo bem claro? 1 Samuel. Capítulo 13, versículo 19, olha o que a Escritura diz. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. O povo desobedece, o povo é rebelde, aí Deus os entrega na mão dos inimigos, dos filisteus, arqui-inimigo, povo de Deus, e faz o quê? Sem ferreiro. Lembra, né? Antigamente era ali na forja, a espada, a lança, era tudo feito ali. E como você guerreia contra um povo que está armado e você sem arma nenhuma? Não tem como. Quando Deus quer abençoar um povo, deixar o povo se armar. Quando Deus queria punir um povo, suprimir a arma do povo. Nós agora estamos diante de um governo, né, que não quer que a gente ande armado. É punição. É Deus nos punindo por conta dos nossos pecados. Outro exemplo, Neemias. Neemias é um livro fantástico. Neemias, diz a Escritura que eles vão reconstruir o templo, o muro. E uma das formas que eles fazem para que os inimigos não pudessem vir sobre eles e os matar, sabe o que Neemias faz? Ele não chama a polícia para fazer segurança. Não. Ele não chama o exército. Ele não chama o Batman. Batman, ajuda a gente. Não. Neemias arma o povo. Neemias 4:13. Vai dizer assim. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. E aqui não diz nem homem, né? Por família. Família. Ontem eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e a Batalha de Stalingrado. Uma das coisas que chocou Hitler, imagina, Hitler já era um tirano. Na hora que eles começaram a invadir a Rússia, ele de repente viu que as mulheres estavam no exército e combatendo. Como assim? Então ele disse, não estamos lutando apenas contra um exército, estamos lutando contra um povo. As mulheres também combatem. Aqui Neemias, para defender o povo, para reconstruir o templo, ele coloca o povo por famílias. Famílias. E é tão certo que mais adiante vai dizer que o povo reconstruía o muro, com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Olha a ilustração. Ó, trabalha, mas fica armado aí, porque se os caras vierem, vocês acabam com eles. Então não há nenhuma polêmica em relação a isso daqui. Só que você pode dizer assim, pastor, mas é diferente, né? Ali o povo estava quase querendo ser morto, praticamente estava vivendo em guerra. Mas quem disse que nós não vivíamos em guerra? Ainda que não sejamos ali a Rússia e Ucrânia, Deus, o Brasil vive em guerra. No Atlas da Violência, no ano de 2017, nós tivemos 65.602 homicídios. Apenas em 2017. 65.602 pessoas mortas catalogadas. Catalogadas. E
Eu acredito que esse número é bem maior, porque fica ruim para as autoridades, né, colocar um número tão alto assim de homicídio. Você lembra lá no filme Bop, né? Tirando os palavrões, aquele filme é fantástico, né? Que tem uma hora lá, o capitão tá lá, né? Ah, a área minha, acharam não sei quantos mortos. Daí, capitão, esse aqui tava com 5 perfurações. Tava onde? Na praia. Não, tá na praia é afogamento. Não, mas tava com 5 perfurações. É afogamento. Coloca aí, aspira. E normalmente é assim. Então você imagina, para o Atlas da violência catalogar 65.602 mortes, provavelmente foi mais. Em 10 anos de guerra entre Estados Unidos e Iraque, os Estados Unidos perdeu 4.400 e poucos militares. 10 anos de guerra contra o Iraque. O Brasil apenas em 2017 teve 65.602 homicídios. Eu só vou dar para você um exemplo prático e atual de que armar a população civil funciona. Primeiro que você vê, não é pecado. Eu vou mostrar para você que funciona. No ano de 2022, no ano passado, segundo o site G1, esquerdista, segundo o site G1, o Atlas da Violência catalogou 40.800 mortos. 2017, 65 mil. 2022, um governo que liberava o porte de arma, por mais que ainda tinha algumas restrições ali que, né, tentava impedir, mas o povo armado, menos morte. É assim que funciona. Se coloque no lugar do bandido. Se coloque. Você vai assaltar uma padaria. Se você sabe que há um estatuto do desarmamento, onde quem pode portar armas é apenas policiais, militares, policiais civis e por aí vai, você tem que dar muito azar para você entrar num lugar desse e pegar um policial de folga. Tem que dar muito azar. Por isso que o Brasil vira esse bang-bang. E os homicídios aumentavam. Agora, se libera a arma para a população e você vai assaltar a mesma padaria. Se é bandido, você já pensa 2 vezes. E se tiver alguém armado aí? Hã? Porque você não sabe. Pode ter um policial de folga, mas qualquer um pode estar armado, né? Qualquer um com procedência, claro. É que quando a gente fala sobre armamento para a população civil, o pessoal pensa que vai vender no catálogo da Avon. Não é assim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você passa o cheirinho ali para sentir, né, dos perfumes, você pensa, qual o cheirinho dessa pólvora aqui? Ai, acho que é bom. Claro que não é assim. Mas veja, o texto de Neemias, ele associa armas à família. Por quê? A família deve se defender. Como já disseram, né? Confia em Deus, todavia mantenha seca a sua pólvora. Mas e o texto, basicamente? Né? O que Jesus diz a respeito dessas armas aqui? Primeiro que Jesus ele não tinha problema. Não tinha problema com armas, porque ele mesmo segurou em uma. Onde, pastor? Lembra quando ele pegou um azorrague? Tacou na mesa, virou lá, deu bica nas coisas. Você consegue imaginar Jesus bravo assim? Arrancando um chicote, bicuda para a mesa. Gente do céu, isso aí, meu Deus, de vez em quando é uma aloprada com o povo. Jesus fez isso. E o que era azorrague? Era uma arma branca, mas era porque até mesmo a pólvora não tinha sido inventada ainda. Eram correntes de couro com bolas de metal e pedaços de ossos na ponta. Tem até aquele filme Paixão de Cristo, né, que aparece a hora que ele toma na costela aqui, não sei se você lembra, né? O cara puxa assim, pele voando. Era uma arma. Jesus deu umas chicotadas. Deu. Uma vez eu fiz um artigo no Instagram que era assim, né? Jesus era pró-armas e deu até tiro de fuzil. Nossa, pra quê? Claro que depois eu expliquei que era esse contexto aqui, né? O pessoal fica louco. Pastor, bolsominion, por aí. Isso aí foi o mínimo que xingaram, né? Xingaram de montão. Mas, sabe qual é o argumento da maioria em relação a esse texto, como eu falei? Eu falo para você de pastores honestos, que eu respeito muito. Eles dizem assim, quando Jesus manda vender a capa e comprar a espada, ele está falando que nós devemos nos armar da espada da palavra. Assim como Efésios, lembra? O escudo da salvação. Calçar os pés com a justiça, com o evangelho. Não, não era. E eles dizem assim, quando Jesus diz basta, porque lembra o que ele diz aqui? Senhor, temos 2 espadas. Ele diz, basta. Essa versão aqui da Almeida século XXI está melhor, né? Está mais que o suficiente, mas a revista e atualizada está assim, basta. E eles dizem que em que sentido? Quando os discípulos chegam e dizem, Senhor, temos aqui 2 espadas. E Jesus diz, basta, basta. É no sentido de que, ai meu Deus, vocês são burros demais. Basta, vai, não quero mais falar. Não é essa a interpretação. Primeiro por conta do contexto. O contexto do versículo 35 vai dizer, e perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola,
sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Responderam, não. Concorda comigo que aqui é literal? Sacola, bolsa de viagem, sandálias. Era literal. Jesus disse, vão sem nada. Digno é o trabalhador de seu sustento. E eles foram sustentados. Literal. Disse-lhe então, mas agora quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Então ele está dizendo agora, de forma natural de novo, literal. Olha, vai agora com sacola, vai agora com bolsa, mas a espada é figurada. Não, foge da lógica natural do texto. Essa é uma das regras de interpretação, né? A gente não querer achar aquilo que o texto não diz. E além do mais, um dos motivos que eu acredito que aqui ele está falando de forma literal é porque a palavra grega para aqui basta, quando Jesus diz né, basta, não é um basta de xingo, a palavra ali no grego é ikanos, que significa mais que o suficiente, o bastante. Ou seja, então Jesus não está xingando eles. Senhor, temos aqui 2 espadas. Jesus, ótimo, isso é o suficiente por enquanto. Então não tem como interpretar esse texto aqui daquela outra maneira. Mas por que Jesus, você pode pensar assim, pastor, mas calma aí, Jesus ele repreendeu Pedro porque ele sentou uma espadada na orelha do Malco lá. Ou seja, é uma forma clara que Jesus era armamentista. Mas vamos lá, eu explico de novo, não tem problema não. Por que Jesus repreendeu Pedro? Quando Pedro pegou a espada, que era uma arma, e tacou ali na orelha do soldado Malco. Uma que eu acredito que mirou na cabeça, era ruim de mira, acertou a orelha, né? Ou você acha que Pedro era sniper? Vou arrancar a orelha só para ficar esperto. É claro que não. Era impossível. Meteu na onde que deu ali e arrancou a orelha. Mas vamos lá. Por que Jesus disse assim, não usem espada, naquele contexto? Ora, porque ele já tinha dito, convém que eu vá a Jerusalém e morra. Se convém que eu vá e morra, eu não preciso ser defendido neste momento por conta disso. Não me defendam. Eu preciso. Ele já tinha falado várias vezes, lembra? Eu já falei que acho umas 3, 4 vezes em contextos anteriores. Convém que eu vá a Jerusalém e morra. E o Pedro, não, Senhor, não vai morrer não. Não, vou morrer, Pedro. Por isso, não precisa me defender agora. Agora, não quer dizer que em todo momento nós não podemos nos defender. Como assim? O cara pula o muro da sua casa, sua esposa está lá, você tem uma arma em casa, e o cara quer abusar dela, quer matá-la, e você faz o quê? Vai orar por ele? Ah, de jeito, você dá um na testa. Se ele ainda estiver vivo, você ora ali uns segundinhos antes de morrer. Defende. Ah, eu creio em Deus. Nós temos o mandamento de defender a esposa. Deve ter um bandido querendo abusar dela. Fazer uma coisa e você não faz nada. Isso é um absurdo. Portanto, se você disser que é pecado segurar em armas, um cristão ter armas, você está dizendo que Jesus pecou, né? Porque Jesus, de fato, segurou. E terceiro e último para encerrar, já estou terminando. Terceiro, o desarmamento é a moralização da covardia. Nós crescemos ouvindo. Não reage. Não reage. Essa semana, eu vi um vídeo muito, muito triste. Meu primo, que é policial, me mandou. Não sei quantos aqui viram, né? 2 policiais estavam abordando 2 marginais. E então, de repente, um veio para cima do polícia. Começou a entrar em luta corporal, meteu a mão no coldre dele, arrancou, deu um tiro na cabeça de um e deu no outro. Esse um que atirou na cabeça, até a última vez que eu vi, estava em estado vegetativo. Não sei o que aconteceu com ele ainda. Você imagina, por que o policial provavelmente não atirou naquele bandido? É por conta da insegurança jurídica que o nosso país vive. Eu falo para você porque eu fui militar há 10 anos. E quantas vezes eu ouvia de oficial dizendo, se o bandido pular, diga lá, alto lá, identifique-se, dá um passo para trás. Bem, para aí, pelo amor de Deus, ajoelha na frente dele, ora! Eu ouvi isso constantemente. A última das últimas coisas era atirar, e isso ainda eles falavam, atira na perna. E, por exemplo, às vezes que o oficial saía, eu falava para o soldado assim, não, atira no meio dele. Por quê? A gente aprendeu a atirar a vida inteira num alvo que é da cintura para cima. Você não tem capacidade de acertar a perna, acerta o meio. O segundo você dá na perna. Então, só que nós crescemos assim, né? Não reage. Eles colocavam medo em nós o tempo todo, dizendo assim, você pode responder diante do juiz, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Quem é militar aqui sabe? Cuidado para não responder. Esse policial provavelmente, com tanto medo de responder diante do juiz, talvez ser expulso da corporação,
A esposa dele e os filhos estão chorando. Deus dê a graça dele sobreviver. Mas olha que tragédia. Tragédia. O marido, a escritura diz que deve amar a esposa a ponto de morrer por ela. Aí tem um cara armado, querendo fazer mal a ela. E você não faz nada? Você é um frouxo. Você não dá a vida por ela? Você é um fraco. Você não está cumprindo o mandamento que Deus deu. A Bíblia resume feminilidade, ou o papel da mulher, a ser feminina, a ser submissa. E o papel do homem, a masculinidade, a proteção. Proteção. Como assim você não tem a capacidade de proteger a pessoa mais importante da sua vida? Porque a partir do momento que casamos, a esposa é a pessoa mais importante da nossa existência. Antes dos filhos. A esposa é a árvore, os filhos são os frutos. Filhos você pode ter mais, a esposa é uma. O século passado, ele foi o século dos genocídios. Por quê? Porque foi o século do desarmamento. O tempo todo. Lenin, ele desarmou os russos. Stalin desarmou os kulaks. Hitler, antes de estraçalhar, acabar com os judeus, sabe o que ele fez? Desarmou. É assim que funciona. Os turcos desarmaram os armênios para depois dizimar quase 1 milhão de pessoas. E nós crescendo nessa cultura, né? Não reaja. É uma ideia tola de que violentos são parados com amor. Não são. Violentos não são parados com um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas, nem com pombas brancas sendo soltas. Não são. Pastor, mas e o dar a outra face? Vamos lá. Em toda a Escritura nós temos o mandamento de defender a nós, a esposa e os nossos. Você acha que aqui de fato seria o contrário? Dar a outra face é uma figura de linguagem para explicar o quê? Não se vingue. Não retribua o mal com o mal. Isso é dar a outra face. Alguém fez mal a você, falou mal de você, fez com que você perdesse o emprego, levantou calúnias e diversas outras coisas. Não retribua o mal com o mal. É isso. Não confunda com não poder se defender. Não tem nada a ver. Bandidos, hereges e homens violentos, eles precisam ser combatidos. Sabia que em Israel havia pena de morte para quem mediou? Pena de morte. Pena de morte para quem matava alguém. Pena de morte para filho rebelde. O filho contumaz e rebelde, ou seja, foi admoestado diversas vezes, não adianta, o moleque não pega jeito. Ele deveria ser levado em praça pública e a primeira pedrada era do pai. E Deus tinha mandado. E então as pessoas acham que eu sou duro demais quando às vezes eu aconselho, como já infelizmente tive que falar, olha, o seu filho ele está estragando os outros irmãos, põe para fora de casa. Não tem condição. Rua. Deixa ele se virar. Quer ver desse jeito? Põe-o para fora. Aqui tinha que ser morto, né? Hoje a gente não pode matar por conta disso, mas a gente pode colocar outras sanções. Homens violentos não são parados com amor, mas apenas com uma força igual ou superior a ele. É por isso que em Romanos 12, Paulo diz, se possível, com depender de vós, estejam em paz com todos. Tem hora que não é possível. Como você vai estar em paz com alguém que quer te matar? Não dá. Ensine seus filhos, meu querido irmão e irmã, a serem corajosos. Principalmente se você tem homens. Não deixe ele ser levado por essa cultura de homens bananas de hoje. Nossa, Deus. Hoje em dia, nós vivemos uma época de que palavras machucam. Pelo amor de Deus, gente. Os mais antigos, eu não sou tão antigo assim, né? 38, mas o pessoal aí mais maduro, vamos chamar a gente de velho. Os mais maduros aí, na escola, o pessoal mexia de montão. Bullying é uma palavrinha nova. Gente, isso aí existe desde que o mundo é mundo. Era bicuda, orelhudo, topogijo. Ah, quem aqui nunca, né? Sofreu um apelidinho assim. O que você fazia? Se você mostrasse que estava chateado, era pior, né? Daí o apelido pegava. Ou você fingia que não era legal, você quebrava o cara na porrada. Daí parava, daí te respeitava. Hoje em dia não, existe a cultura dos homens bananas. Hoje, ai, mãe, o que aconteceu? Ele me chamou de corpo. Pelo amor de Deus, hein? Eu temo os maridos, que esses homens, não sei se conseguiu mulher, né? Conseguiu outro igual ele.
É terrível. Temos que ensinar os nossos filhos a serem homens de verdade, a defenderem a casa, a defenderem os seus. Esse é um dos motivos que eu costumo ler bastante contos de fada para os meus meninos, porque a moral daquelas histórias são fantásticas. Por exemplo, você pega Don Quixote, que é um livro fabuloso. Ele vive para corrigir as coisas erradas do mundo e com o objetivo de conquistar uma donzela e morrer por ela, defendê-la até a morte. Assim nós devemos ensinar os nossos filhos a serem homens de verdade. É isso, pelo menos, que eu tento passar lá em casa. E eu falo mesmo. Às vezes eu vou sair, eu fico bastante tempo fora, às vezes tem que viajar. Tem 4 lá em casa, né? Fala para eles, olha, se um dia vocês verem alguém pulando esse muro aqui e tentar colocar a mão na mão de vocês, as sacas boas de casa ficam na gaveta tal. Pega lá. E eu falo mesmo. Não deixe. Ainda que vocês morram, mas não deixe chegar perto da mãe de vocês. É isso que nós vemos na Escritura. Nós descendemos de um povo valente, que não temia impérios, espada e nem ninguém. Por esse motivo o Evangelho chegou até nós. Agora, com esse bando de homem frouxo que a gente vê hoje, você acha que de fato a igreja cheia de homens bananas vai fazer com que o Evangelho se propague? Se mantenha? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Em Neemias, capítulo 4, como eu disse, ele arma o povo. E no versículo 14, para encerrar, olha o que vai dizer. Não tem ali Neemias 4,14? Não tem? Eu li para cá. Presta atenção que eu vou ler. Neemias 4,14 diz assim: não os temais, ou seja, o pessoal que vem contra vocês. Vocês estão armados para se defender. Defendam-se. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não temais. Lembrem do Senhor grande e temível. Temam a Ele. Pelejem, batalhem por seus irmãos, seus filhos, toda a sua casa. Amém, meus queridos?